Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade de dois grandes santos da igreja, São Pedro e São Paulo. Dois grandes homens de Deus, dois grandes missionários, dois grandes evangelizadores. São Pedro, o primeiro Papa, o grande líder da igreja, aquele que ficou responsável de organizar, de estruturar a igreja. São Paulo, o grande missionário, andava de região em região, formando comunidades, anunciando Jesus, anunciando o seu reino, anunciando a palavra. Nesta solenidade de hoje, 3 reflexões. Uma primeira: quem é Jesus para você? No Evangelho, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo por aí que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, que és Jeremias, que és um dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus não se contenta com a resposta dos outros. Ele continua perguntando aos discípulos: mas para vocês, quem sou eu? Porque para Jesus, muito mais importante do que a resposta que os outros estão dando, é a resposta que nós damos para Ele. É por isso que hoje Jesus pergunta a cada um de nós em primeira pessoa: quem sou eu para você? Em outras palavras, Jesus está perguntando: que lugar eu ocupo na sua vida? Qual a importância você dá para aquilo que é de Deus? Para a oração, para a Eucaristia, para a palavra? E São Pedro naquele momento responde: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Que belíssima profissão de fé que São Pedro faz nesse momento, reconhecendo que Jesus é o Messias esperado, é o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, e a nossa resposta hoje, que nós damos a esta pergunta de Jesus, que seja também a resposta de Pedro: tu és o Messias, tu és o Deus da minha vida. E Jesus diz a Pedro: feliz és tu, porque não foi o homem quem te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Meus irmãos e irmãs, nós somos felizes quando nós reconhecemos com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso testemunho, que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o Senhor da nossa família, que Jesus é o Senhor da nossa história. Segunda reflexão é a respeito da nossa igreja. Igreja que, como a palavra de Deus nos mostra, foi criada, foi instituída pelo próprio Jesus. Igreja que, como a palavra de Deus hoje nos mostra, até hoje é sustentada pelo próprio Jesus. No Evangelho, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A nossa igreja não tem origem em Lutero, não tem origem em Calvino, não tem origem em Edir Macedo, não tem origem em Silas Malafaia, não tem origem no pastor Valdemiro, mas a nossa igreja, ela tem a sua origem em Jesus. E Jesus, ele diz: e as forças do inferno nunca poderá vencê-la, porque o que é de Deus ninguém toma, o que é de Deus ninguém destrói, o que é de Deus ninguém derruba. Quantos momentos difíceis na história a nossa igreja já passou, quantas perseguições, quantos apedrejamentos, e até hoje a igreja de Deus continua de pé, seguindo a sua missão, cumprindo a sua missão de anunciar, de evangelizar. Jesus continua e diz a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu,
Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Aqui nos mostra que Jesus deixou a sua igreja para ser meio, para ser instrumento de salvação. Aqui nos mostra que Jesus deixou a sua igreja para anunciar, para evangelizar, para ligar a humanidade ao próprio Deus. Terceira reflexão é a respeito da nossa missão. O grande convite que a palavra de Deus nos faz na festa de São Pedro e de São Paulo é que nós levemos a termo a missão que Deus nos confiou. Na segunda leitura, nós escutamos o exemplo de São Paulo. No final da sua vida, ele faz uma espécie de retrospectiva da sua missão, ele faz uma espécie de prestação de contas da sua missão, e São Paulo ele diz: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, eu fui contra tudo aquilo que era contrário a Deus, ao seu reino, à palavra de Deus. Completei a corrida, não desisti, não desanimei, não voltei atrás, e guardei a fé. Mesmo nos momentos difíceis, tortuosos, eu não duvidei de Jesus, eu não duvidei da presença de Deus em nosso meio. Meus irmãos e irmãs, que São Pedro e São Paulo interceda por nós, interceda pela nossa igreja, interceda pelo nosso Papa, interceda pelos nossos bispos, interceda por cada um de nós, missionários da Igreja de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.